Celebridades brasileiras viajaram para Buenos Aires no avião da FAB para participar da abertura do congresso conhecido como Gilmarpaluza. O pedido partiu do presidente da Câmara, Hugo Motta. Entre os passageiros estava o ministro Gilmar Mendes. É uma guerra contra as drogas que tem várias vertentes, tem vários tentáculos e um deles é o maior porta-aviões do mundo. Essa guerra não tem volta. Mas o mesmo desespero que o Maduro está sentindo, o PT no Brasil também. Porque assim que o Maduro for capturado ou se render, eles sabem que para diminuir a sua pena, ele vai delatar todo mundo. Ele vai mostrar como é que funcionava o esquema de financiamento dos partidos de esquerda e de líderes de esquerda no Brasil. Mas uma coisa que faltava mesmo para explodir a tampa da panela de pressão... Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. André Mendonça detona outros ministros do STF. É isso mesmo. Enfim, o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal ergueu a voz. Segundo informações do jornal O Globo, Mendonça alegou nesta segunda-feira que colegas da corte agem com ativismo judicial em alguns casos e defendem a prática. A fala ocorreu durante almoço com empresários organizado pelo Grupo Lídia em São Paulo. Abre aspas. Tem que ter lei. Tem que aplicar a lei. O grande problema é compreender que cabe ao judiciário dar a última palavra e criar os próprios marcos limitadores. Fecha aspas, declarou Mendonça. Em seguida, deu como exemplo o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais frente ao Marco Civil da Internet, concluído em junho deste ano. Abre aspas. Com a devida vênia da maioria que se formou na própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial, e os próprios colegas têm defendido esse ativismo. Eu não defendo. Fecha aspas. Criticou o ministro. Estados Unidos confirmam chegada do maior porta-aviões do mundo ao Caribe. O reforço amplia a presença militar norte-americana na região. O Gerald Ford, conhecido como o maior porta-aviões do mundo, já navega pelo Caribe, conforme confirmação das autoridades dos Estados Unidos. O reforço amplia a presença militar norte-americana na região. De acordo com a Marinha dos Estados Unidos, a medida integra o plano do governo Donald Trump para combater redes criminosas que atuam no entorno caribenho. O Comando Sul dos Estados Unidos supervisiona as operações no território latino-americano. Não é apenas Maduro que está apavorado com a operação dos Estados Unidos no Caribe. Aqui no Brasil, a ação de Trump também está tirando o sono de Lula da Silva. Entenda. Sabe qual é a maior preocupação do Lula e do PT aqui no Brasil agora? Não é eleição, não é rejeição, não é economia, não é indicação para o ministro do STF, não é nada disso. Mas é uma preocupação que está tirando o sono deles à noite. Inclusive, está virando um desespero para esse pessoal. E não tem nem sequer a ver com coisas que estão acontecendo dentro do Brasil. É na Venezuela. Como vocês sabem, o Maduro também em desespero, não dorme no mesmo lugar, não repete a mesma casa para dormir, completamente surtado, chegou a convocar todos os funcionários do seu governo, dos ministérios, e cantou Imagine All the People, implorando para o Donald Trump para não invadir, para não atacar. Ele ofereceu todas as reservas de petróleo da Venezuela em troca de permanecer no poder. Assim, o cara tá arrasado, chega a dar dó. Mas o mesmo desespero que o Maduro está sentindo, o PT no Brasil também. Porque assim que o Maduro for capturado ou se render, eles sabem que para diminuir a sua pena, ele vai delatar todo mundo. Ele vai mostrar como é que funcionava o esquema de financiamento dos partidos de esquerda e de líderes de esquerda no Brasil. Mas uma coisa que faltava mesmo para explodir a tampa da panela de pressão era os Estados Unidos oficialmente considerar o cartel de Los Soles, que é o cartel de narcotráfico cujo Maduro é chefe, como uma organização terrorista. Era só o que faltava, porque a partir dessa categoria de ser colocado, de ser rotulado, os Estados Unidos poderiam fazer a ação militar que eles quiserem. Lembrando, não tem nada a ver se o próprio governo da Venezuela vai encarar esse pessoal como terrorista ou não, como eles falam aqui no Brasil, que aqui no Brasil você não pode considerar a facção criminosa como grupo terrorista, senão está na desinvagem.
Os Estados Unidos, eles decidem se vão considerar ou não, e eles decidem, não tem nada a ver com o que o país decide. Bom, vamos lá. Urgente, Marco Rubio acaba de anunciar que o cartel de Los Soles, liderado por Maduro, será designado como grupo terrorista. Tá aqui, ó. Essa aqui é a postagem do Marco Rubio e aqui está a tradução. O Departamento de Estado pretende designar o cartel de Los Soles como uma organização terrorista estrangeira liderado pelo ilegítimo Nicolás Maduro. O grupo corrompeu as instituições governamentais da Venezuela e é responsável pela violência terrorista realizada por e com outras FTOs, que é grupo terrorista também, tá? Designadas bem como pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e Europa. E aí nós estamos nessa situação que o grande amigo do Lula, galera, e aqui que tá o problema. Esse cara, junto com o Hugo Chávez, financiou o PT e o Lula usando dinheiro do narcotráfico. Foi assim que o PT conseguiu crescer tanto do Brasil. Por isso que o Brasil, que o Lula, foi na Colômbia prestar solidariedade ao Maduro. É por isso que o Lula está usando da presidência do Brasil e do governo para conversar com o governo americano para não fazer nada contra o Maduro. O medo do Lula é o Maduro sabe de tudo. É perigoso o Lula mandar alguém matar o Maduro antes dele ser capturado. E aí, o Maduro, no desespero, vai lá, gente, e canta Imagine All the People. Só que agora o nível de desespero mudou. Agora ele não tá cantando Imagine All the People. Ele tá cantando isso aqui, ó. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. Falta de opção fez vários menorzinhos formar na boca. Esse é o nível de desespero, gente. Desculpa a piada, mas é que, para que todos possam entender, nós estamos aí vendo a esquerda sendo derrotada em vários países. Ontem foi no Chile. No segundo turno vai dar a direita, mas no Senado e na Câmara dos Deputados a esquerda levou uma surra. Argentina, Chile, Bolívia, países que foram financiados durante muito tempo, os grupos de esquerda nesses países, pelo narcotráfico da Venezuela, agora estão indo para a direita. Só que o que acontece? Se o Maduro delata, ele vai delatar pessoas como Evo Morales, Gustavo Petro, que está agora na Colômbia, Cristina Kirchner, todo o kirchnerismo, né, da Argentina, o PT, Lula. De acordo com as denúncias do Carvajal, a Gleisi Hoffmann ia receber o dinheiro no aeroporto. Olha as loucuras. Você imagina o estrago, a bomba que isso não seria para a esquerda na América Latina. Devastador. E esse, para mim, muito mais, não é muito mais, mas é tão importante quanto libertar a Venezuela desse narcoterrorismo, dessa narcoditadura, é pegar as informações que o Maduro tem. Por isso eu volto a dizer, a maior preocupação do PT e do Lula não é nem o que está acontecendo aqui no Brasil. É justamente o que o Maduro vai falar para diminuir a sua pena. Quais provas ele vai apresentar, quais nomes ele vai implicar. E isso vai sair na imprensa, aí você imagina isso, cara. Ano eleitoral e o brasileiro tendo a informação de que Lula e o PT foi financiado pelo narcotráfico internacional. Que o PT só chegou onde ele chegou com a ajuda de dinheiro de corrupção. A gente sabe disso aqui no Brasil. Agora imagina de corrupção numa ditadura. É por isso que ele se esforça tanto e se desgasta, inclusive, em tentar proteger o Maduro. É por isso que ele trouxe a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, condenada pelo mesmo esquema da Lava Jato, pelas mesmas empresas, e foi levada para o Brasil, foi trazida para o Brasil para aqui ser protegida. Não é porque o Lula ama ela, é porque ela tem informações. É porque ela pode delatar e ela pode acabar com a vida do Lula. Então, Lula foi obrigado. Lula está refém dessas pessoas criminosas as quais ele recebeu dinheiro. Só falta, meu amigo, aí realmente é para acabar. Só falta o Lula usar o exército brasileiro, as forças armadas brasileiras para defender o Maduro, colocando o Brasil em guerra com os Estados Unidos. E não duvide, no instinto de sobrevivência que essa podridão desse partido tem, isso não é uma impossibilidade. Militares dos Estados Unidos realizaram um novo ataque a uma embarcação suspeita de envolvimento com o narcotráfico no Oceano Pacífico. Segundo o Comando Sul, a ação foi ordenada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, e deixou 3 mortos em águas internacionais. Esse foi o 21º ataque dos Estados Unidos contra barcos ligados ao tráfico de drogas desde setembro, totalizando então 83 mortos nas operações. A campanha militar
USA caça drones, usa helicópteros de ataque para tentar interromper o fluxo de drogas rumo ao território americano. Piotr, a gente está acompanhando aí algumas imagens, né, de algumas embarcações bombardeadas pelos Estados Unidos. Me permita só voltar num ponto que a Ana mencionou, que o Brasil vai em algum momento entrar nessa história. Ana, e nós tivemos recentemente, né, a divulgação que o governo do Rio de Janeiro passou informações ao governo americano, à Casa Branca, sobre atuações do Comando Vermelho como uma organização terrorista atuando dentro dos Estados Unidos. Tanto o Comando Vermelho como o PCC são transnacionais, até porque eles trabalham tráfico de droga, ou seja, não é só aqui. E uma vez que sejam transnacionais e usem dinheiro, obviamente, do tráfico para alimentar qualquer coisa, e o terrorismo busca justamente nesse tipo de crime para se financiar, essa coisa vai chegar no Brasil. Então, nós temos uma discussão aqui no Brasil se deve, se não deve, em que momento isso pode acontecer, de classificar como terrorista. E se os Estados Unidos já classificarem, eles vão impor sanções, pronto, unilaterais, de lá para cá. E o pior, seriam sanções porque nós não estaríamos, no momento certo, colaborando com a investigação, porque nós estamos falando de um crime internacional. O terrorismo é hoje a chaga do planeta. Acho que o 11 de setembro deixou isso evidente para o mundo inteiro. E o 11 de setembro aconteceu nos Estados Unidos, precisamente Nova York, Washington e também naquele avião que foi derrubado pela ação heróica dos passageiros para evitar que chegasse no centro urbano. Essas coisas não são... O 11 de setembro foi ontem. Na história, isso está dentro do americano. Por isso essa reclamação de parte dos nova-iorquinos, como é que se elege um prefeito muçulmano, levando-se em conta o que aconteceu no 11 de setembro, que tudo bem, é uma outra discussão, mas ainda assim está de alguma forma ligada. Agora, voltando só ao porta-aviões aí, além de demonstração de poder, nesse caso, eu imagino que é um pouco mais, é um passo além, é projeção de poder. Quando os Estados Unidos mandam o seu mais novo, mais poderoso porta-aviões para este mar do Caribe, especialmente ali próximo à Venezuela, ele está dizendo ao mundo inteiro, e talvez esteja sinalizando a China e a Rússia, que, olha, aqui não. É um pouco mais, talvez, do que apenas, obviamente, a atuação que já é gigantesca, para conter o tráfico de drogas. É uma projeção de poder que ficou muito claro no discurso de Donald Trump na campanha e também naquele discurso de posse. Nada interessante, né? A Ana fala isso com muita frequência. A gente compara o que o Trump falava na campanha, o que ele falou no discurso de posse, o que ele fala posteriormente, tudo está conectado. O Gerald Ford ali tem vários objetivos e essa projeção de poder talvez seja apenas mais uma, mas não é pequena. Eles acham o seguinte, acham o quê? Que vem esse porta-aviões aí para ver se a lagosta do Caribe é melhor que a do Pacífico, entendeu? Os caras têm o quê na cabeça? O Lula, ele esquece que ele falou, que ele disse ao Maduro que ele precisava de uma narrativa. Então ele pensa que os americanos são idiotas. É isso, né? É nisso que dá não ir para a escola. O Lula não sabe nada. Você acha que o Lula sabe o que aconteceu na Segunda Guerra? Claro que não. Claro que não. Ele não conhece os americanos, não conhece a têmpera do americano, ele não conhece a história americana e sabe que o americano tem horror a esse tipo de ditadura há muito tempo e que resolve os seus problemas, né? Os americanos sabem, não é só conversa fiada, não, como a do Lula. Acho que o Maduro não está pensando que é para caçar lagosta, não, Augusto. Ele está desesperado ali, recorreu a John Lennon, ele está vendo que o negócio, já decorou está difícil para ele. Deixa eu jogar a bola de volta para a Ana, porque esse é um assunto que desperta muito o interesse aqui da nossa audiência. A Ana pescou aqui uma pergunta no nosso chat e aí eu vou jogar a bola para ela, que diz o seguinte, está aí então na tela, do Renato Marçal. Uma dúvida, a Venezuela não poderia estar usando o Oceano Pacífico para levar drogas aos Estados Unidos pela Califórnia? Sim, e por isso essas ações, é uma excelente pergunta, por isso que eu pesquei aqui, é por isso que nós acabamos de noticiar as ações para explodir os barquinhos, né, carregados de drogas também no Pacífico. Nós falamos que foi a 21ª operação como essa, então as operações elas estão sendo separadas, né? O mapinha está aí, você tem ali as operações que vão
pelo Atlântico, pelo Golfo da América agora, né, que o Donald Trump mudou o nome, e também pelo Pacífico. É uma ação global. É isso que o Augusto estava falando. Os americanos não têm conversinha. Eles estão numa guerra implacável contra as drogas, porque a epidemia de overdose aqui nos Estados Unidos contra os americanos nos últimos anos se tornou, os números são alarmantes. Só o fentanil, por exemplo, mata quase 100 mil pessoas por ano. Então, nesse contexto de drogas, tarifas, o contexto geopolítico, a própria China, por exemplo, agora que o Donald Trump encontrou alguns pontos em comum com a China para renegociar algumas tarifas, as tarifas em cima dos precursores do fentanil ainda estão altas, porque ele disse, no comprometimento, nesse primeiro acordo assinado com a China, um dos comprometimentos que ele fez questão de enfatizar, esse aqui é um dos mais importantes, é o comprometimento do Xi Jinping em sufocar as artérias dos fabricantes ali, dos precursores, que mandam os precursores para os Estados Unidos, para o México, principalmente, né, na fronteira do México, para a fabricação de fentanil, e essa droga entra nos Estados Unidos. Portanto, é uma guerra contra as drogas que tem várias vertentes, tem vários tentáculos, e um deles é o maior porta-aviões do mundo. Do mundo. Essa guerra não tem volta. Autoridades brasileiras viajaram para Buenos Aires no avião da FAB para participar da abertura do congresso conhecido como Gilmar Palusa. O pedido partiu do presidente da Câmara, Hugo Mota. Entre os passageiros estava o ministro Gilmar Mendes. A lista completa com os 10 ocupantes, no entanto, foi mantida em sigilo pela Aeronáutica. Segundo a FAB, os nomes não foram divulgados por motivos de segurança. O evento reuniu ministros, parlamentares, integrantes do governo e executivos. O uso do avião da FAB levantou questionamentos, mas nem a Câmara, nem o STF, nem mesmo as assessorias das autoridades envolvidas se manifestaram. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Mais uma semana começando, parece notícia repetida, né, Ana? Até porque não é a primeira vez que o presidente da Câmara, Hugo Mota, usa jatinho da FAB para ir justamente num evento no Gilmar Palusa. Ele já havia utilizado a aeronave no mês de julho neste ano para ir a Lisboa participar do evento e ainda deu carona para o deputado Arthur Lira. Muito boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, meu querido mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, que difícil, né? Iniciar a semana com uma notícia dessas. Mais um abuso com o nosso dinheiro, com o dinheiro do pagador de impostos. Agora, as pessoas sempre me perguntam muito, né, quando acontece alguma notícia dessa, ou qualquer outro... Qualquer outra jabuticaba política que nós tenhamos no Brasil, como é nos Estados Unidos, com a Suprema Corte, como são os juízes aqui, como são os deputados, se aqui existe esse monte de penduricalhos, né? Bolsa isso, ajuda aquilo. Não, aqui não tem nada disso. E aqui também, jamais ministros da Suprema Corte viajariam nos aviões da Força Aérea Americana com parlamentares. Jamais, isso jamais aconteceria, mesmo que eles não conversassem nada, porque é a história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E isso acontece, Paula, porque o brasileiro parece que nós nos acostumamos com isso. O Congresso se acostumou com isso, a Câmara, o Senado. São tantas atrocidades jurídicas, econômicas, tantos casos de corrupção, agora o INSS, que isso que deveria ser, sim, colocado numa lista, talvez um pouco menor, mas numa lista suspeita, no mínimo suspeita. A gente não coloca porque nós estamos anestesiados.
Então, é preciso chamar o Congresso para levantar esse tipo de atitude novamente, porque é inaceitável. Por mais que haja apenas conversas de bar, digamos assim, a gente sabe que não é. Por mais que eles digam que não, a gente só pegou uma carona e não houve nada, a gente sabe muito bem o que acontece nos bastidores de Brasília e dentro desses voos da FAB, bancados por nós.